hoje está circulando em vários canais, no YouTube, em sites, né, jornais, todos trazendo a seguinte informação. O governo americano pode adotar hoje a aplicação da lei Magnitsky sobre ministros envolvidos aí e citados pelo governo americano. Ontem à noite, o governo americano voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, né? Críticas fortes ao que ele está liderando no Brasil. Até eu quero pegar esse texto para quem está aqui com a gente. Então, hoje estamos próximos de recebermos as informações de que essa lei Magnitsky pode começar a ser aplicada. Ou seja, sanções, e aí são sanções mais amplas, não é apenas o cancelamento de visto, mas desde questões econômicas, financeiras dos ministros, bloqueio de contas, bloqueio de bens, cancelamento, e aí entra cancelamento de cartão, cancelamento de qualquer envolvimento dos ministros atingidos com empresas americanas. E aí, se você para pensar no teu dia a dia o que pode ser, desde um acesso de uma conta no Google, que é monitorado pelo Google, monitorado, até conta em banco, né? Cartão Visa, Master, e aí alguns comentavam, não, mas está chegando aí toda uma plataforma chinesa. Saiba você que até as plataformas de pagamento chinesas podem ser sancionadas pelo governo americano. Até as plataformas chinesas, até bandeiras de cartão chinesas podem ser sancionadas porque elas fazem parte do SWIFT. Elas fazem parte dessa corrente internacional que é o sistema bancário. Porque elas estão interligadas. O mundo está interligado. Tanto é que lá na China, um membro do governo chinês que entrou e foi sancionado pelos Estados Unidos... e ele tem o cartão chinês, ele usa o dinheiro chinês. O governo tem que pagar esse funcionário, né, esse membro, em dinheiro. Em espécie, porque ele foi sancionado pelos Estados Unidos. Então não é bem por aí. Não se preocupem. Samuel. O RH o RH do STF vai funcionar, então, agora no 5º dia útil vai ter fila. E a sacolinha, né, para alguns agentes, né, dessa instituição receber a folha de pagamento, né, como acontecia até a década de 90. Então estamos nesse momento, né, na expectativa de que até hoje à noite saia aí alguma resolução do governo americano ou amanhã, mas todos estão dizendo que seria hoje, a respeito dessa aplicação da lei Magnitsky contra os ministros do STF. E está indo hoje uma comissão de senadores para os Estados Unidos para tentar negociar com o governo Trump. Será que os senadores, Samuel, e eu acredito que não é o caso, mas vão com a disposição de entregar o que os Estados Unidos estão querendo? Lembrando que o pedido não é taxa, não é reduzir taxa para os produtos americanos. Não é um acordo comercial. Não é um acordo comercial. Parte da barganha é, inclusive, a cabeça do Alexandre de Moraes. Mas tirando o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Vamos deixar claro aqui, é a pauta da anistia no Congresso, é a liberdade das empresas americanas de operarem no Brasil, e aí leia-se as redes sociais, ok? A perseguição ao presidente Bolsonaro, certo? E surge nessa pauta, inclusive, empresas americanas que querem explorar minerais críticos no Brasil. Olha aí, agora surgiu mais um novo item. Mais um. Que é a exploração desses minerais. Cancele o contrato com a China. Exatamente. Cancele. Olha, o Panamá fez. Isso, muito bem. O Panamá fez isso. Então, esses senadores, eles têm... Bom, apesar que parece que a conta está chegando
eu vi a matéria hoje que a conta está chegando no Hugo Mota, né? Intimação. Né? Que ele vai ser alcançado. O Hugo Mota, Alcolumbre já estão na mira. Por quê? Pessoal, estamos falando de poderes, né? Estamos falando do poder e do equilíbrio que um país das dimensões do Brasil, né, com mais de 220 milhões de brasileiros, você tem um homem mandando de forma monocrática, atropelando a então Constituição de 88. Ou seja, o Senado, ele sabe que Alcolumbre ele está sentado em cima dos pedidos que pode consertar isso. 70 pedidos de impeachment de ministros do STF. 70. Hoje ele sentou em mais um pedido e o Alexandre... contra o Flávio Dino, né? Do então deputado Nicolas de Minas, né? Nicolas Ferreira. Só o Alexandre de Moraes puxa a fila com 29 pedidos de impeachment. São 70 ao todo aí, e em que Alcolumbre está sentado em cima e o Hugo Mota também, né? O Hugo Mota tá com a mãe e o pai, né? Sofrendo, né? Estão passando por operações da Polícia Federal. Polícia de quem? Polícia Federal de quem, pessoal? A Polícia Federal tá fazendo um serviço, né, de Gestapo, mas não é para a Suprema Corte. É para um ministro. É para um ministro que assumiu a soberania da instituição mais importante e relevante para uma democracia, que é a Suprema Corte do país. Então, essas operações, elas se articulam exatamente da forma como são controlados os senadores, que tem uma baita de uma capivara na gaveta de determinados ministros, né? Nós tivemos o processo dos respiradores anulado por qual ministro? Do Consórcio Nordeste. Qual ministro que cancelou e que arquivou a investigação de desvio dos respiradores do Consórcio Nordeste? Flávio Dino. Então, pessoal, 2017, em que o Congresso venezuelano assumia o controle do país, nós estamos num processo avançadíssimo, em que, se não há essa intervenção sobre um acordo, né, de que o Brasil é signatário, sobre os valores democráticos, que mexe com a opinião e com o bolso de todo brasileiro, se não houver uma reação nacional, é questão de semanas, de meses, para nós estarmos do lado da Venezuela. E falar em Venezuela, Shimon, 70% a Venezuela taxou o acordo com o Brasil. Taxou o Lulão. Tá vendo? Taxou o Lulão. O Lulão tá sozinho. Cadê o Celso Amorim, que foi validar a eleição fraudulenta? O único agente internacional que estranhamente conseguiu penetrar o esquema de segurança de Nicolás Maduro. Cadê o Celso Amorim? Um antissemita comunista do inferno, né? Quem é que vai negociar a taxação de 70% que a Venezuela impôs contra o Brasil? E a China segue negociando, a Rússia segue negociando. A China está negociando com os Estados Unidos. Timão, e lembrando, os senadores estão indo para uma comitiva, né? Senador de direita, de esquerda, de centro, de ponta cabeça, em pé, estão indo, mas sem nenhum convite de Donald Trump. Eles estão indo, vão falar, alguém vai recebê-los nos Estados Unidos, são senadores, mas não há nenhuma linha aberta para conversar com o Donald Trump. Está na agenda da Casa Branca? Não está na agenda da Casa Branca, não se enganem. Isso faz parte da narrativa para o governo sustentar que estão fazendo alguma coisa, estão fazendo de tudo, e Trump é que não aceita. Querem que o brasileiro acredite. Mas não, porque Trump foi claro na carta. Pautem a anistia, libertem o povo. E aí os interlocutores brasileiros, né? E aí, para deixar claro para vocês, existem 2 interlocutores brasileiros que interagem com a Casa Branca. Eles estão avisando que é o Eduardo Bolsonaro e é lá o Paulo Figueiredo. São esses 2, gostem deles ou não, são eles. E eles trouxeram o recado. A
pautar anistia no Congresso, né? A gente está falando isso, a gente chega a cansar de falar disso, mas a gente tem que lembrar o cidadão brasileiro que é isso. Libertem as senhoras de 70 anos que são presas lá, né? Parem de perseguir o Bolsonaro, ou seja, tiraram o direito do Bolsonaro, inclusive, de dar entrevistas. Até agora não foi liberado. Continua a mesma coisa. Se ele der entrevista e alguém publicar, ele vai preso. O Xandão recuou em prendê-lo aquele dia, mas a resolução permanece a mesma. Inclusive motivo de chacota internacional, né? Um Supremo Ministro cometendo erros de português na sua sentença, nas decisões, né? E é isso. E agora Trump está colocando mais a questão dos minérios, ou seja, vamos passar a perna na China e ficar com o Brasil. Eu acredito que o Brasil não vai ter como se desligar dos Estados Unidos. Os militares já pularam fora ontem, Xamã. Os militares já iniciaram um contato com o Pentágono para dizer, olha, nós não temos nada a ver com isso. E a exportação Brasil-China caiu. Caiu. Entendeu? Não, nós vamos conseguir novos parceiros. Deixe os Estados Unidos. O nosso maior parceiro comercial, que é a China, caiu. E a China pode... Por exemplo, se o Brasil entra num enrosco com os Estados Unidos grave... A China compra a preço de custo. A China compra a preço de custo. E outra coisa, países, por exemplo, que comprarem do Brasil também podem ser sancionados. Certamente serão. Né? Bom,